1953 foi uma adaptação de A Guerra dos Mundos. Este poderia ser o início do fim para a raça humana. Aquilo que o homem achou que fossem meteoros ou discos voadores eram, na verdade, uma vanguarda flamejante da invasão dos marcianos. Foi a primeira vez que alguém pegou uma ficção e a combinou com ótimos efeitos especiais. 2 anos de produção. O filme foi um sucesso em todo o mundo pelos efeitos visuais que ganharam o Oscar e pelo incrível design das espaçonaves. As máquinas de guerra no filme eram únicas para a época. Eles pegaram a ideia de uma nave de outro mundo e surpreenderam o público com uma noção mais orgânica. O primeiro filme que vi foi A Guerra dos Mundos. Fiquei acordado até tarde para assistir e acabei muito assustado. Fiquei obcecado pelos marcianos e seus raios mortais. A Guerra dos Mundos. Durante a década seguinte, a cultura popular manteve vivo o sonho de vida em Marte, ao mesmo tempo em que os cientistas conheciam cada vez mais sobre as forças do universo. Decolou. Em 28 de novembro de 1964, a Agência Espacial Americana, com apenas 6 anos, lançou a Mariner 4 em uma missão não tripulada até Marte. Já temos os painéis. 8 meses depois, a Mariner fez 22 imagens da superfície do planeta vermelho. E 5.000 anos de especulação sobre vida marciana se transformaram da noite para o dia. A Mariner 4 surpreendeu. Pensamos, meu Deus, é exatamente como a Lua. Não tem vida. A Mariner 4 mudou tudo. Mostrou bastante para que víssemos que não existiam canais, civilização, homens verdes. Para nossa cultura popular, ver todo aquele império marciano ruir foi um grande momento. Apesar dessa prova científica, a Guerra dos Mundos ainda tinha potencial para causar pânico. O trânsito nas vias rumo ao continente está parado. Pedimos, por favor, que evitem a área. Aconteceram explosões. Não sabemos quantas pessoas morreram ou estão feridas, mas estão sendo chamadas todas as ambulâncias disponíveis na área. Na noite do Dia das Bruxas de 1968, 30º aniversário da transmissão original, a rádio WKWB em Buffalo apresentou uma versão modernizada do programa de Orson Welles. Desta vez, a invasão acontecia na fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Vou ficar bem, só quero o Jeff. Está vindo na minha direção. Pode me ouvir? KK393 para K25A6. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Apesar do fato de a transmissão ter sido intensamente promovida como uma dramatização, com anúncios na programação com 21 dias de antecedência, a polícia local relatou mais de 40.000 telefonemas de ouvintes em pânico. Um ano depois, em 1969, a NASA lançou a Mariner 6 e a 7. Mais 200 fotos de Marte confirmaram que o planeta vermelho não é um lugar onde marcianos poderiam estar planejando a nossa destruição. A esperança por uma civilização marciana perdeu força até 1976, quando uma imagem da NASA impressionou o mundo. Os anos 70 viram uma explosão em expedições não tripuladas ao planeta vermelho. Mas as fotos tiradas da órbita revelaram mais que rochas e crateras. Hoje a imagem é conhecida apenas como o rosto em Marte, uma estrutura no planeta vizinho que parece ser uma obra de engenharia. A descoberta reacendeu a paixão de milhares de entusiastas. Eu entendo a paixão das pessoas, porque se fosse de fato uma construção, seria uma das mais fantásticas descobertas de todos os tempos. Encontrar um monólito, uma estrutura antiga em Marte. A NASA insistia que o rosto era uma formação geológica natural, um truque de luz e sombra.
Mas muita gente disposta a crer em marcianos achava que a NASA queria esconder a verdade. Os cientistas seriam os primeiros a ficar fascinados se o rosto em Marte fosse genuíno. A prova simplesmente não existe. Anos depois, a Mars Global Surveyor sobrevoou a mesma paisagem, com câmeras de resolução muito maior, em diversos horários do dia, e se trata apenas de um morro. O fato de a ideia do rosto ainda estar viva é outra prova da estranha influência de Marte sobre nossa imaginação. Duas espaçonaves Viking, lançadas em 1975, fizeram milhares de fotos da órbita de Marte. E os resultados foram os mesmos de antes. O planeta é um deserto seco castigado pelas intempéries. Mas ainda havia uma descoberta mais impressionante por vir. Imagens posteriores revelaram profundos canais que pareciam ter sido moldados pela água em um passado distante. Na Terra, sempre que houve água líquida e alguma fonte de energia, encontramos vida. Então, o que queríamos saber era se em Marte, tempos atrás, também existira água líquida. Na busca por água, a sonda Viking fez algo incrível. Deixou a órbita do planeta e, sem ajuda de qualquer sistema moderno de orientação por computador, pousou em Marte. É realmente de impressionar a façanha da Viking. Como eles conseguiram fazer o que fizeram com a tecnologia que tinham na época? Os caras deviam ser muito mais inteligentes que nós para terem feito aquele negócio pousar em Marte. Foi fantástico. As sondas Viking realizaram 3 experimentos de busca por vida controlados remotamente. O primeiro misturou solo marciano com água e outros elementos terrenos para ver se alguma coisa cresceria. O segundo procurou compostos orgânicos na atmosfera de Marte. O terceiro queimou uma parte da superfície de Marte e analisou as cinzas. A Viking foi a primeira tentativa de fazer biologia em outro planeta. E foi impressionante, porque nunca sequer tínhamos estado em Marte e faríamos os mais ambiciosos experimentos biológicos. Primeiro, eles acharam que haviam encontrado vida, mas os resultados logo foram rechaçados. O grande consenso científico é o de que a Viking, em vez de encontrar vida em Marte, apenas conseguiu descobrir um aspecto interessante da química da superfície marciana. Esse resultado inspiraria outra missão de pouso em Marte. Levaria 22 anos, mas em 1998, a pequena Mars Pathfinder andou sobre a superfície do planeta vermelho. Após esse sucesso, a NASA enviou ao espaço a primeira de 2 máquinas de exploração de Marte em 10 de junho de 2003. E a Delta II decolou com a máquina de exploração. A segunda foi lançada apenas 2 semanas depois. E as duas realizaram a solitária viagem até Marte. 7 meses mais tarde, em 3 de janeiro de 2004, a primeira delas pousou em Marte, armada com uma nova câmera e um amolador, buscando evidências de vida microscópica no interior das rochas congeladas. Ela recebeu a companhia semanas depois da segunda máquina, que também produziu resultados impressionantes. Essas missões da NASA continuam a busca por água e, claro, por vida. Missões futuras podem acabar levando à exploração tripulada de Marte. Mas parece improvável que qualquer dessas expedições descubra as criaturas da ficção científica. É engraçado que Marte, após todas as missões, ainda é um planeta de fantasia para muita gente. Nós ainda, de certa forma, esperamos que existam marcianos lá. E pensamos, talvez eles estejam no subterrâneo, ou suas cidades sejam cobertas de areia, alguma coisa assim. Tivemos uma cultura muito duradoura de pensar nesse planeta como um lugar com vida. Nós queremos vizinhos no espaço, e Marte fica tão perto, podia haver vida lá. Nosso sistema solar seria, pelo menos, bem mais divertido.
Apesar das evidências científicas, este grande conto de invasão interplanetária sobrevive. Em 2005, a superprodução de Steven Spielberg revigorou o terror da invasão. Hoje, na Inglaterra, uma grande produção animada por computador está em desenvolvimento. O filme é obra do músico e cineasta Jeff Wayne, cuja energia criativa tem sido movida por essa história há quase 30 anos. Em 1978, ele e o pai compraram os direitos da obra de H.G. Wells e criaram uma interpretação musical do clássico romance. A produção é ambientada na época de Wells, mas a música é inspirada no rock dos anos 70. O famoso ator britânico Richard Burton lê passagens dramáticas do livro. Os marcianos soltam sua fumaça negra, mas o navio acelera, cortando uma das pernas do trípede. Instantaneamente, os outros ativam seus raios de calor e fazem derreter o convés da embarcação. Quando a fumaça desaparece, o navio já sumiu para sempre, levando consigo a última esperança de vitória dos homens. Os céus se iluminam cilindro após cilindro, e não resta ninguém nem nada para confrontá-los. A Terra já pertence aos marcianos. O disco original fez sucesso no Reino Unido e vendeu 13 milhões de cópias no mundo todo em 27 anos. H.G. Wells foi um autor de grande visão. A Guerra dos Mundos sempre me fascinou. E como Wells escreveu a aventura em episódios, acabou sendo mais fácil fazer a separação de momentos, de blocos da história e compor uma sequência. Eu segui os capítulos exatamente como Wells havia feito. Acho que o surgimento de uma versão musical para a Guerra dos Mundos diz muito sobre a versatilidade dessa história. Jeff Wayne encomendou gravuras para o álbum, que oferecem uma nova interpretação das máquinas de guerra marcianas. As gravuras são realmente extraordinárias e uma espécie de versão definitiva dos trípodes ambulantes. Quando Jeff Wayne encomendou os desenhos, fez questão de lembrar como o conceito de H.G. Wells era impactante. Nas décadas seguintes, a paixão de Wayne pela história inspirou videogames, uma variedade cada vez maior de produtos e hoje uma superprodução animada. Por que a ideia de algo terrível que vem de Marte continua fascinando? Por que ainda é algo que pode se transformar em sensações populares? Talvez, reunindo todos os elementos da história, cheguemos a alguma coisa que simplesmente captura a imaginação das pessoas. Durante mais de um século, o livro de H.G. Wells nunca deixou de ser editado, e Marte continuou um personagem central de nossos pensamentos sobre a vida além da Terra. Talvez vejamos Marte como nosso irmão gêmeo malvado. Olhamos para ele e vemos um planeta que, em alguns aspectos, é como a Terra, mas que nunca foi associado às coisas boas do nosso planeta. A crença popular sobre Marte frequentemente teve a ver com ameaças, terror, com o mal. O poder de Marte sobre nossa imaginação ainda existe. E quanto aos marcianos de H.G. Wells e todo o seu poderio, como os homens sobreviveram? Quando cheguei à Rua Baker, via à distância e sobre as árvores o tampo de um gigante marciano. Ele parecia estar parado. E espalhados com diversas de suas máquinas, sóbrios e silenciosos, estavam os seres de Marte. Mortos, massacrados pela bactéria contra a qual seus sistemas não estavam preparados. A Guerra dos Mundos acabou por enquanto. Civilização, homens verdes. Para nossa cultura popular, ver todo aquele império marciano ruir foi um grande momento.
Apesar dessa prova científica, a Guerra dos Mundos ainda tinha potencial para causar pânico. O trânsito nas vias rumo ao continente está parado. Pedimos, por favor, que evitem a área. Aconteceram explosões, não sabemos quantas pessoas morreram ou estão feridas, mas estão sendo chamadas todas as ambulâncias disponíveis na área. Na noite do Dia das Bruxas de 1968, 30º aniversário da transmissão original, a rádio WKWB em Buffalo apresentou uma versão modernizada do programa de Orson Welles. Desta vez, a invasão acontecia na fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Vou ficar bem, só quero Jeff. Está vindo na minha direção. Pode me ouvir? KK393 para K25A6. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Apesar do fato de a transmissão ter sido intensamente promovida como uma dramatização, com anúncios na programação com 21 dias de antecedência, a polícia local relatou mais de 40 mil telefonemas de ouvintes em pânico. Um ano depois, em 1969, a NASA lançou a Mariner 6 e a 7. Mais 200 fotos de Marte confirmaram que o planeta vermelho não é um lugar onde marcianos poderiam estar planejando a nossa destruição. A esperança por uma civilização marciana perdeu força até 1976, quando uma imagem da NASA impressionou o mundo. Os anos 70 viram uma explosão em expedições não tripuladas ao planeta vermelho. Mas as fotos tiradas da órbita revelaram mais que rochas e crateras. Hoje a imagem é conhecida apenas como o rosto em Marte, uma estrutura no planeta vizinho que parece ser uma obra de engenharia. A descoberta reacendeu a paixão de milhares de entusiastas. Eu entendo a paixão das pessoas, porque se fosse de fato uma construção, seria uma das mais fantásticas descobertas de todos os tempos. Encontrar um monólito, uma estrutura antiga em Marte. A NASA insistia que o rosto era uma formação geológica natural, um truque de luz e sombra. Mas muita gente disposta a crer em marcianos achava que a NASA queria esconder a verdade. Os cientistas seriam os primeiros a ficar fascinados se o rosto em Marte fosse genuíno. A prova simplesmente não existe. Anos depois, a Mars Global Surveyor sobrevoou a mesma paisagem, com câmeras de resolução muito maior, em diversos horários do dia. Após esse sucesso, a NASA enviou ao espaço a primeira de 2 máquinas de exploração de Marte em 10 de junho de 2003. E a Delta II decolou com a máquina de exploração. A segunda foi lançada apenas 2 semanas depois. E as duas realizaram a solitária viagem até Marte. 7 meses mais tarde, em 3 de janeiro de 2004, a primeira delas pousou em Marte, armada com uma nova câmera e um amolador, buscando evidências de vida microscópica no interior das rochas congeladas. Ela recebeu a companhia semanas depois da segunda máquina, que também produziu resultados impressionantes. Essas missões da NASA continuam a busca por água e, claro, por vida. Missões futuras podem acabar levando à exploração tripulada de Marte. Mas parece improvável que qualquer dessas expedições descubra as criaturas da ficção científica. É engraçado que Marte, após todas as missões, ainda é um planeta de fantasia para muita gente. Nós ainda, de certa forma, esperamos que existam marcianos lá. E pensamos, talvez eles estejam no subterrâneo, ou suas cidades sejam cobertas de areia, alguma coisa assim. Tivemos uma cultura muito duradoura de pensar nesse planeta como um lugar com vida. Nós queremos vizinhos no espaço, e Marte fica tão perto, podia haver vida lá. Nosso sistema solar seria, pelo menos, bem mais divertido. Apesar das evidências científicas, este grande conto de invasão interplanetária sobrevive. Em 2005, a superprodução de Steven Spielberg revigorou o terror da invasão.
Hoje, na Inglaterra, uma grande produção animada por computador está em desenvolvimento. O filme é obra do músico e cineasta Jeff Wayne, cuja energia criativa tem sido movida por essa história há quase 30 anos. Em 1978, ele e o pai compraram os direitos da obra de H.G. Wells e criaram uma interpretação musical do clássico romance. A produção é ambientada na época de Wells, mas a música é inspirada no rock dos anos 70. O famoso ator britânico Richard Burton lê passagens dramáticas do livro. Os marcianos soltam sua fumaça negra, mas o navio acelera, cortando uma das pernas do trípede. Instantaneamente, os outros ativam seus raios de calor e fazem derreter o convés da embarcação. Quando a fumaça... Essas missões da NASA continuam a busca por água e, claro, por vida. Missões futuras podem acabar levando à exploração tripulada de Marte. Mas parece improvável que qualquer dessas expedições descubra as criaturas da ficção científica. É engraçado que Marte, após todas as missões, ainda é um planeta de fantasia para muita gente. Nós ainda, de certa forma, esperamos que existam marcianos lá. E pensamos, talvez eles estejam no subterrâneo, ou suas cidades sejam cobertas de areia, alguma coisa assim. Tivemos uma cultura muito duradoura de pensar nesse planeta como um lugar com vida. Nós queremos vizinhos no espaço, e Marte fica tão perto, podia haver vida lá. Nosso sistema solar seria, pelo menos, bem mais divertido. Apesar das evidências científicas, este grande conto de invasão interplanetária sobrevive. Em 2005, a superprodução de Steven Spielberg revigorou o terror da invasão. Hoje, na Inglaterra, uma grande produção animada por computador está em desenvolvimento. O filme é obra do músico e cineasta Jeff Wayne, cuja energia criativa tem sido movida por essa história há quase 30 anos. Em 1978, ele e o pai compraram os direitos da obra de H.G. Wells e criaram uma interpretação musical do clássico romance. A produção é ambientada na época de Wells, mas a música é inspirada no rock dos anos 70. O famoso ator britânico Richard Burton lê passagens dramáticas do livro. Os marcianos soltam sua fumaça negra, mas o navio acelera, cortando uma das pernas do trípede. Instantaneamente, os outros ativam seus raios de calor e fazem derreter o convés da embarcação. Quando a fumaça desaparece, o navio já sumiu para sempre, levando consigo a última esperança de vitória dos homens. Os céus se iluminam cilindro após cilindro, e não resta ninguém nem nada para confrontá-los. A Terra já pertence aos marcianos. O disco original fez sucesso no Reino Unido e vendeu 13 milhões de cópias no mundo todo em 27 anos. H.G. Wells foi um autor de grande visão. A Guerra dos Mundos sempre me fascinou. E como Wells escreveu a aventura em episódios, acabou sendo mais fácil fazer a separação de momentos, de blocos da história e compor uma sequência. Eu segui os capítulos exatamente como Wells havia feito. Ter o convés da embarcação. Quando a fumaça desaparece, o navio já sumiu para sempre, levando consigo a última esperança de vitória dos homens. Os céus se iluminam cilindro após cilindro, e não resta ninguém nem nada para confrontá-los. A Terra já pertence aos marcianos. O disco original fez sucesso no Reino Unido e vendeu 13 milhões de cópias no mundo todo em 27 anos. H.G. Wells foi um autor de grande visão. A Guerra dos Mundos sempre me fascinou. E como Wells escreveu a aventura em episódios, acabou sendo mais fácil fazer a separação de momentos, de blocos da história e compor uma sequência. Eu segui os capítulos exatamente como Wells havia feito. Acho que o surgimento de uma versão musical para a Guerra dos Mundos diz muito sobre a versatilidade dessa história.
Jeff Wayne encomendou gravuras para o álbum, que oferecem uma nova interpretação das máquinas de guerra marcianas. As gravuras são realmente extraordinárias e uma espécie de versão definitiva dos trípodes ambulantes. Quando Jeff Wayne encomendou os desenhos, fez questão de lembrar como o conceito de H.G. Wells era impactante. Nas décadas seguintes, a paixão de Wayne pela história inspirou videogames, uma variedade cada vez maior de produtos e hoje uma superprodução animada. Por que a ideia de algo terrível que vem de Marte continua fascinando? Por que ainda é algo que pode se transformar em sensações populares? Talvez, reunindo todos os elementos da história, cheguemos a alguma coisa que simplesmente captura a imaginação das pessoas. Durante mais de um século, o livro de H.G. Wells nunca deixou de ser editado, e Marte continuou um personagem central de nossos pensamentos sobre a vida além da Terra. Talvez vejamos Marte como nosso irmão gêmeo malvado. Olhamos para ele e vemos um planeta que, em alguns aspectos, é como a Terra, mas que nunca foi associado às coisas boas do nosso planeta. A crença popular sobre Marte frequentemente teve a ver com ameaças, terror, com o mal. O poder de Marte sobre nossa imaginação ainda existe. E quanto aos marcianos de H.G. Wells e todo o seu poderio, como os homens sobreviveram? Quando cheguei à Rua Baker, via à distância e sobre as árvores o tampo de um gigante marciano. Ele parecia estar parado.